Em mais um episódio da série Arte Pra Quê, o Lugarzinho conversou com Kiko Tupinambá, músico, compositor, produtor e curador musical de vários eventos importantes de São Paulo, incluindo a Feira de Artes da Vila Madalena. Lançando um álbum composto ao longo de décadas e gravado com a ajuda da inteligência artificial, Kiko fala de abrir espaço para novos talentos, dos atuais desafios da arte e de como a música ainda tem o poder de transformar o mundo. Vamos conferir. Um álbum novo, com músicas compostas ao longo de décadas. Pedro, em primeiro lugar, é uma honra estar conversando com você aqui e dizer que, pela primeira vez, você sabe que a primeira pessoa que... Vários convites eu já recebi, mas eu nunca me arrisquei a fazer esse bate-papo, né? Então, para mim é uma honra estar com você, com uma pessoa querida, e falar, assim, dessa história, né? Porque eu sou de Salvador e, desde a época de 70, eu venho, através de grupo de música, né? Um grupo chamado Arembep, a gente sempre trabalhava música própria, né? Música autoral, e eu sempre compunha. E de lá para cá o grupo terminou, eu tive outras relações de parcerias musicais com o pessoal do Planta e Raiz, com Walter Franco, até com Geraldo Vandré, sabe? A gente tem parceria, né? Então, mas, assim, a dificuldade que era de chegar e entrar, a dificuldade financeira, na verdade, de entrar num estúdio, né? Era difícil, né? Porque despesa com músico, aquela coisa toda. E aí, ultimamente, com a evolução, né, tecnológica, né, de tudo, né, o meu sobrinho, que é uma bênção, o Dibs Gabriel, né, ele mora em Portugal, e ele começou a mostrar para mim as músicas dele, que eu falei, rapaz, e aí, como é que você está fazendo? Quem é que está gravando aí? Ele, rapaz, eu estou fazendo pela IA. Aí eu falei, é mesmo? Aí eu falei, ele, rapaz, é uma bênção e coisa e tal, aí me incentivou, aí eu falei, tá bom, então eu vou mandar uma música minha. Aí mandei uma música que eu tinha composto para minha filha Brisa, né? E mandei para ele, e ele me retornou, cara, eu adorei. Eu falei, Dibs, então eu vou pegar as músicas que eu tenho um monte, eu tenho muita música, sabe, Pedro? E aí comecei a mandar para ele, e a gente começou a fazer esse trabalho junto. E esse trabalho é interessante, Pedro, porque assim, não é a gente colocar como as pessoas fazem, componha uma música falando disso. Não, eu tenho a letra, eu tenho a música, e aí eu mando para ele e a gente combina, a gente discute sobre o trabalho, né? Como é essa música? É um reggae? É um reggae, então vamos fazer um reggae, vamos colocar metaleira, olha, a introdução vai ser... Então a gente prepara tudo, e a gente, daquele preparo, a gente entrega para o provedor de IA e ele monta do jeito que a gente está pedindo, né? Então, eu tenho lançado várias músicas aí e está sendo uma benção, porque assim, não tenho intenção nenhuma, estou lançando para concorrer com alguém ou ser sucesso, não. É só satisfação própria de ter seu trabalho ali disponível para quem quiser ouvir, quem não quiser ouvir, tá tudo certo. O que continua sendo exclusivamente humano na criação musical? No meu caso, as composições todas, letras são minhas, a música é minha, a melodia é minha, os arranjos são meu e do Dibs, né? Então, isso tudo é humano, tá? A IA apenas executa o nosso comando, né? Então não tem nada que a IA contribuiu com letra ou com a música, não. Né? Muitas vezes até quando a gente manda, ela destoa um pouquinho, a gente fala, não, volta para cá, não é isso que eu estou pedindo.
a melodia é essa aqui, a música é essa, para ser totalmente aquela composição humana. Agora, a realização de altíssima qualidade, né, é dela, é do provedor da IA. E aí eu fico muito satisfeito, porque, cara, é um resultado assim que eu falo, caramba, se eu fosse gastar o dinheiro que, sabe, com tudo isso que eu já tenho dentro do estúdio, eu precisaria ter muito dinheiro, e é uma pena que eu não tenho, que se eu tivesse, tudo bem, aí eu iria convocar músicos excepcionais que eu conheço e tudo, mas como a gente, né, a gente vende o almoço para comprar o jantar, então a gente vai fazendo com as armas que a tecnologia dispõe para a gente. O trabalho com nomes fundamentais da música brasileira. Rapaz, a gente, da época de 70, a gente viveu, acho que o ápice da melhor concepção musical, né, da história, porque era a época dos grandes compositores estarem ali, a gente ter contato, né, assim com eles. Então, no caso do Tom Zé, porque nós somos de Salvador, eu vim para o Rio de Janeiro primeiro com o grupo Arembepe, e já nessa época a gente tinha uma relação muito boa com Gilberto Gil, então a gente sempre abria show deles. Também no Rio de Janeiro, Gal Costa foi uma pessoa que abriu muitas portas para a gente, e através da Gal Costa, a gente conheceu, não foi através da Gal, foi o seguinte, que quando a gente chegou no Rio de Janeiro, o Grupo Arembepe, a gente foi logo procurar uma gravadora, e fomos na Philips, só que o produtor da Philips falou, olha, aqui já tem muito baiano, eu vou indicar vocês para o Odeon, que é o do meu amigo Renato Correia, que era do Golden Boys. Ele é produtor musical lá e artístico, de repente ele pode absorver vocês. E mandou um recadinho para o Renato, e nós fomos lá. O Renato ouviu a nossa música, nós éramos um quarteto, né? E aí, na hora, a gente mostrou a música para ele, isso foi um dia de tarde, e ele falou, cara, vocês são muito bons, vamos gravar aqui no estúdio, fazer uma demo aqui no estúdio. Eu falei, vamos. Então, ele marcou para, naquele mesmo dia, 10 horas da noite, a gente foi lá, então, no estúdio. Aí gravamos 2 músicas, e o Renato falou, caramba, aqui faltava um teclado. E a gente era muito egoísta com o nosso som, né? A gente falou, poxa, teclado, não tem nada a ver. Aí ele falou, aqui do lado, no estúdio B, tem um cara gravando aqui que, ele poderia fazer esse teclado para você. Ele acabou de chegar da América e tudo, posso falar com ele? E a gente falou, pode, mas vamos ver se fica bom. Enquanto ele foi falar, a gente ficou os 4 aqui, esse cara vai botar teclado, vai estragar o nosso som, né? Aquela coisa. E aí, daqui a pouco, quem entra no estúdio que o Renato trouxe? João Donato. Rapaz, e a gente não conhecia João Donato, não sabia nem quem era. Aí o João entrou, olá, meninada, tudo bem? Tudo bem. Toca aí uma vez a música. Aí nós tocamos para ele, ele falou, tudo bem, pode gravar. Aí o cara deu o play rec e ele, gravou. Rapaz, a gente falou, caramba, que coisa maravilhosa esse cara tocando aí. Aí o João falou assim, mas eu acho que está faltando ainda nesse som uma bateria. Aí a gente falou, ixi, velho, agora, sabe, vai enfeitar demais. Aí ele, peraí que eu vou chamar meu baterista. Aí trouxe o baterista dele, quem era? O Wilson das Neves. Cara, o Wilson das Neves é uma fera da bateria. Aí o Wilson entrou e falou, e aí, galera, vamos lá, vamos fazer esse batuque? Vamos. O Wilson das Neves botou a bateria e ficou maravilhoso. Então, daí, a gente conheceu, teve uma relação muito boa com o Donato ao longo dos anos. Ele levou a gente, apresentou para Gal Costa apresentou a gente no show dela e tudo. E daí, nós viemos para São Paulo. Em São Paulo, a gente conheceu o Tom Zé, né, indo em show dele, trocando ideia, e ele falou, eu estou fazendo um trabalho que é muito maluco e queria contar com vocês. Só que o nosso ensaio, eu passo 6 horas da manhã na casa de vocês para pegar vocês e a gente ensaia até meio-dia.
Falei, tá bom. Então ele ia buscar a gente em casa. Agora imagine, Tom Zé, numa sala, né, de uma casa que de um amigo dele, que a gente ensaiava lá, ele no violão, aí a gente, um com máquina de escrever, o outro com enceradeira, o outro com liquidificador, o outro com ralador com panela e tudo. Então, só instrumento louco, não tinha instrumento, era objetos que a gente fazia. Bom, ele tocando e a gente e aí, esse trabalho foi o trabalho chamado Estudando o Samba, que abriu as portas, que quando um artista em gringo aí ouviu e falou, esse é o melhor trabalho que está rolando no Brasil. Aí abriu as portas para Tom Zé, né? Então, a gente teve essa participação com ele. Com o Vandré, foi uma situação de que um amigo levou o Vandré na nossa casa, e o Vandré ainda com aquelas coisa dele de, poxa, de perseguição, né? Mas uma tarde que a gente passou junto, a gente conseguiu compor uma música que chama Moda Viola. E foi a única vez que a gente encontrou com o Vandré, ele fez essa música e nunca mais a gente viu. Com Walter Franco foi um outro personagem que a gente também trabalhou com ele, né? Além de banda, e como banda a gente andava sempre junto e acabamos compondo música com Walter Franco. Itamar Assunção, no caso, foi a gente participar da primeira gravação do disco dele, Isca de Polícia, como banda dele, né? Então foi uma honra estar junto aí desse pessoal todo. O que o reggae representava para sua geração além da música? Rapaz, na verdade, Pedro, a gente não sabia que a gente fazia reggae. A gente fazia, porque o começo do Grupo Arembepe era uma influência de música africana com um toque de check-it, 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 check-it. Isso. Intencionar, sem intenção nenhuma, a gente fazia essa levada no violão e o baixo tum-dum, 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 junto com batuque, né? E aí, quando a gente chegou em São Paulo com esse tipo de música, né? Nós conhecemos uma inglesa chamada Moira Ashford, que ela tinha trabalhado com Bob Marley. E ela foi numa apresentação nossa e fizemos amizade. E ela chegou e falou assim, vocês sabiam que isso é reggae? A gente falou, não. Ela falou, isso é um reggae. Ouve aqui. Aí ela levou uma coletânea do Bob Marley que ela tinha. Ela tinha roupa do Bob Marley. E aí ela acabou se relacionando com o nosso cantor e violonista, o Chico Evangelista, e a gente conviveu junto. Então, aí a gente foi ouvindo mais Bob Marley e fomos aperfeiçoando o toque do reggae, mas não era um reggae raiz jamaicano, era um reggae com tempero brasileiro. Era o batuque nosso misturado com essa coisa, né? E aí, como a gente foi o pioneiro, o Grupo Arembepe foi isso em 73, né? Nós fomos o pioneiro nesse negócio aí, um estudioso que é o Otávio Rodrigues, né, que chama-se Dr. Reggae, ele nos deu esse título de primeira banda de reggae do Brasil. O que você procura como curador de um grande evento? Mas trabalhar na Feira da Vila é uma maravilha, porque o que é que eu procuro? Originalidade, em primeiro lugar, né? Originalidade e uma coisa, autenticidade, tá? Mesmo quando o cara chega lá e ele vai tocar uma música do Gilberto Gil, ele coloca uma coisa tão autêntica, uma composição de outra pessoa, que eu falo, cara, isso aqui tem que ser mostrado, tá? Como, por exemplo, os meninos lá, né? Que a gente apresenta os seus meninos lá, que, eu falo, cara, eu tenho que colocar esses meninos, porque a gente tem que pensar na evolução, em quem está vindo. A gente não pode sentar lá em cima, que hoje é o que
queira, muita gente fala que não, mas é uma realidade. Quem está em cima não quer dar lugar para quem está chegando. A gente vê muito isso, sabe? A falta de companheirismo, de parceria, de chegar e falar, abrir a porta para o novo, né? Como fala ali, Regina, o novo sempre vem. Você entende? Então, a intenção na Feira da Vila é abrir a porta para o novo. Então, eu procuro olhar com esse olhar. E, assim, a Feira da Vila é uma maravilha, porque é uma feira totalmente raiz. Até hoje, a gente poderia muito bem ter se emancipado financeiramente, procurar um patrocinador, master aí, que ela ia enfeitar a Feira da Vila com os nomes dela. Não, mas a gente sente muito ainda essa falta de condição nossa de poder até pagar um cachê para as pessoas. Mas como a gente vai na raça, sabe? A gente vai, na mão, na vontade, na coisa de querer realizar, e a gente explica para todo mundo, a gente vai te dar a oportunidade de estar num palco com um equipamento bom, o público é maravilhoso, a feira mesmo do ano passado, que vocês participaram lá, os meninos, foi maravilhosa. Muita gente saiu falando, muita gente, até hoje a gente fala, cara, obrigado por abrir espaço para a gente, porque dali a gente conseguiu outras oportunidades. Então, eu, como o curador dessa feira, eu procuro sempre selecionar pessoas que chegam ali, que a gente sente assim, isso aqui vale a pena ser mostrado. Então, essa é o meu compromisso com a Feira da Vila, e está chegando aí, né? Dia 23 de agosto, temos mais uma Feira da Vila aí chegando. Você ainda acredita no poder transformador da música? Eu acredito. Eu acredito porque tem muita gente boa aí fazendo música. O Brasil é um celeiro, sabe, de semente musical muito forte. Tem muita gente boa fazendo música. Só que eu tenho... É aquele negócio, né? Muitas vezes, né, Pedro? Você está apoiando um cara, não tenho nada contra isso, e tudo certo. Mas muitas vezes eu prefiro apoiar quem eu conheço, né? Então, no dia que você disser, o menino lançaram um negócio aqui, eu vou divulgar. Então, eu divulgo. Tem uma menina que eu estou fazendo um trabalho com ela, é uma artista indígena chamada Caiari, muito boa, muito boa. Assim, a partir de agosto, ela vai estar aí na rua fazendo show. Tem uma banda chamada Alma Livre, que é muito boa. Eu também trabalho com o Nengo Vieira, que é um precursor do reggae do Recôncavo, junto com o Edson Gomes. Então, eu falo muito, assim, das pessoas que eu acredito. Então, o Alma Jane, que é uma outra banda muito bacana que tem aí, do Marcelo Mira. Então, eu vou vendo as pessoas com quem eu conheço, com quem eu sei que está ali dando sangue para poder, sabe, produzir música boa. E os outros eu admiro também, né? Tem muita gente boa aí no mercado que merece espaço. Tem espaço hoje para artistas que desafiam o público? Tem espaço. Tem espaço para essa música apesar de que é uma briga, né? Hoje em dia, da tecnologia, que é muito assim, que você não consegue parar para ouvir uma música inteira, porque você quer logo saber qual é o... Tanto é que antigamente as músicas, né, tinham uma introdução. Aquela introdução que era só instrumental e depois o cara vinha cantar. Hoje, as rádios, por causa da briga da audiência, a rádio já obriga ao cara dar um acorde e sair cantando, porque ela não tem mais tempo de deixar uma introdução bonita rolar. Então, a tecnologia ajuda, mas ao mesmo tempo atrapalha, porque ela faz com que o ser humano tenha uma necessidade muito grande de rapidez.
o cérebro fica pensando logo como é que vai ser o refrão, e aí, né, atrapalha os trabalhos que vêm com essa provocação. Mas tem muita gente boa aí agindo, ainda trabalhando isso, tocando em pequenos espaços. O nosso problema maior, que eu vejo, Pedro, não é nem a falta de talentos, né? A falta de grandes artistas, é a falta de espaço para esses artistas mostrarem o seu trabalho. Porque antigamente eu digo nos anos 70 e tudo, poxa, tinha o Lira Paulistana, os teatros, Teatro Ruth Escobar, Teatro Paiol, Teatro Sérgio Cardoso, até o Teatro Municipal, o Arembepe se apresentou no Teatro Municipal, Sessão da Meia-Noite, Arembepe e Novos Baianos. Tinha o Teatro Rui Barbosa, tinha uma imensidão, e todos esses lugares davam espaço para os novos artistas. Então, hoje, esses espaços acabaram. Então, o artista fica, sabe, hoje colocando na internet as suas provocações e aí arrebanhando aquele público que se identifica e fala, poxa, eu vou seguir. Eu sigo vários artistas provocadores muito legais. Uma mensagem aos músicos das novas gerações. Então, Pedro, eu quero falar para quem tem essa veia artística, né, essa vontade de mostrar trabalho, isso, aproveitar hoje as facilidades que a tecnologia traz para a gente, né, através das redes sociais também, né, o Instagram está aí, o YouTube está aí, o TikTok está aí, e isso tudo é como se fosse uma grande planta, é uma grande grama, é uma grande terra fértil que você vai jogar sua semente. E é aquela coisa, se frutificar, né, com certeza vai frutificar, e aí só Deus sabe, né, quem serão os colhedores desses frutos que você vai produzir, né? Então, eu tenho muita fé em Deus, né? E por isso o meu trabalho, né, que eu quero convidar vocês para ouvirem lá no Spotify, tá lá, é só procurar Kiko Tupinambá, tem um monte de música. Hoje mesmo saiu uma música chamada o Amor. Eu não tenho aquela coisa, olha, atenção, lançamento, faça o pré-save, nada, eu vou botando lá, quem quiser ouvir, chega lá e ouve, e é isso. Então, eu desejo boa sorte para os compositores, sabe, tem muita gente boa aí para poder mostrar o trabalho e a gente aplaudir, né? Então, é isso, é esse convite. Convido vocês também para aparecerem e conhecerem a Feira de Artes da Vila Madalena, que esse ano já é a 49ª, né? O ano que vem faremos a 50ª, né? Então, e eu estou desde a primeira lá, sabe? Então, é um negócio maravilhoso para a gente curtir, apreciar os trabalhos que vão ser apresentados lá. E, Pedro, agradecer a você pela oportunidade de poder dar essa humilde palavra aqui para que seu público possa me conhecer melhor, né? E a gente seguir caminhando junto. Eu te agradeço pela oportunidade, meu irmão. Gostou desse bate-papo? Você pode entrar em contato com Kiko Tupinambá, músico e produtor musical, pelo Instagram, @KikoTupinambá. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe todas as nossas dicas turísticas, gastronômicas e culturais no site lugarzinho.com.